Recentemente a gente trouxe aqui no jornal A Voz do Povo uma entrevista, uma reportagem com o presidente do Detran, delegado Valdir. Foi até o Túlio Isaac Filho que falou com a gente agora aqui nessa reportagem última, falando sobre preço da CNH. Na reportagem, o delegado Valdir disse que o Detran tem tomado medidas para reduzir o valor, né, para se conseguir a CNH, aquela coisa toda. Muitas ações foram anunciadas ali, contudo, essas ações ainda não foram aplicadas nos municípios. Aí o que aconteceu? As pessoas do interior aqui, principalmente, que querem tirar a CNH, acabam questionando, né? Os proprietários de autoescola, as pessoas que trabalham por lá. Mas o delegado Valdir disse que o valor está sendo reduzido, e aí, aquela coisa toda. Mas a reportagem foi bem curtinha, não entrou em detalhes, aquela coisa toda. E para a gente esclarecer essas questões, estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Satélite FM hoje o Leandro, conhecido Leandro da Autoescola, né? O Leandro que faz parte ali da equipe administrativa do Centro de Formação de Condutores Unitran, né? União aí da antiga Autoescola Joias, da AB Planalto, e hoje é o único centro de formação de condutores aqui de Piranhas e que atende, inclusive, outros da região. Leandro, primeiro, quero dizer aqui que é um prazer recebê-lo para tirar dúvidas, né, da comunidade. Enfim, a gente vai conseguir aqui detalhar por que, né, hoje para se tirar uma habilitação passa aí de R$ 3.000, né? Hoje, para quem é meio humilde, tem que pegar empréstimo do banco, viu, para conseguir tirar uma CNH. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Jota, por nos recepcionar aqui, certo? Para a gente dar esse esclarecimento à nossa população. Bom, o delegado Valdir, que é o presidente do Detran agora, ele está colocando algumas ações, imediatista, nos meios de comunicação que são inverídicas. Por que a CNH tem esses valores? Porque nós do Centro de Formação de Condutores, nós temos lei para tudo, regras, tal. E durante esse processo foi passando de anos e anos, foram colocando empresas terceirizadas, foram colocando taxas em cima do processo, que isso foi onerando. Por exemplo mesmo, quando eu montei minha autoescola aqui em 98, era R$ 900 um processo. Certo? Era para 98, era R$ 900 um processo, categoria AB. Aí o que aconteceu? Todo ano tem o reajuste da taxa do governo e ele não coloca no meio de comunicação que a taxa do governo do estado de Goiás é a taxa mais cara que tem no território nacional. Certo? Por exemplo, eu fiz um levantamento por alto, porque tem alguns estados que não aceitam fazer categoria A, B de primeira, e o estado de Goiás já aceita. Por exemplo, a taxa de categoria AB, só a taxa do governo, já que ele tem esse trabalho de querer diminuir o valor da CNH para o usuário, seria o primeiro passo que ele devia fazer, abaixar a carga tributária. Aqui no estado de Goiás, a taxa de primeira via categoria AB é R$ 687. Exemplo, o Mato Grosso é 227, que está aqui do nosso lado. Minas Gerais é 105. Olha a diferença de valores. O estado de São Paulo é R$ 127, mais 97 dos exames práticos, tanto carro e moto, certo? Pernambuco é 345, Piauí é 316. Então, de todo o levantamento que eu fiz, o estado de Goiás tem a carga tributária maior. Então, se ele quer diminuir esse processo para o usuário, primeiro passo a ser tomado, ao meu ponto de vista, era baixar a carga tributária. Leandro, para a gente contextualizar para o nosso ouvinte espectador, vamos contar para eles qual é a composição do valor final da CNH. Você pode relatar para a gente essas taxas que vêm sendo pagas aí durante o processo? Como é que é? Chegou ali, fez a matrícula na autoescola, como é que é o procedimento de pagamentos que o aluno acaba realizando aí, principalmente as taxas governamentais? Sim, claro. Por exemplo, um processo carro e moto. O aluno chegou lá na nossa autoescola, ele já sai com a taxa do governo em mãos, certo? Ela é R$ 687. A gente marca os exames, ele vai pagar R$ 190 nas clínicas, R$ 100 para psicóloga, R$ 90 para o médico.
Beleza. Antes do curso teórico, ele tem que pagar a taxa de matrícula, que é uma taxa de R$ 359,50. Durante o curso teórico também, ele paga o que é a taxa de telemetria das aulas teóricas, que é R$ 26. Até esse momento, são taxas que não é do CFC. São taxas das empresas terceirizadas, dos exames médicos, que foram que agregando no processo para poder que foi onerando. Aí agora vem a parte da autoescola, Sim. que é o quê? Que é o curso teórico, o curso de 45 horas a aula, ele está saindo no valor de R$ 350 e as 40 aulas, sendo 20 aulas de carro, 20 aulas de moto. Cada aula de carro, para vocês verem, tanto que a autoescola não tem um lucro tão exorbitante, a aula de carro hoje, ela tá R$ 50, com o valor do combustível no valor que tá, no valor que a gente paga os funcionários, instrutores, certo? E a aula de moto, ela é R$ 40. Então, esses são os valores. Aí, a somatória dessas aulas, dessas taxas, que chega naquele valor final. Sim, então o governo, se realmente tiver a intenção de reduzir o preço da carteira da CNH, é possível, né? Reduzindo a tributação, todas essas taxas em cima do cidadão, não é isso, Leandro? Sim, sim, claro. Por exemplo, vou dar o quê? Assim, ele fica fazendo esses assédios nos meios de comunicação. O Detran do Estado de Goiás, por exemplo, o papel de fiscalizar as autoescolas, se aquela aula está dando aula para o aluno, se o aluno está pegando as aulas conforme a legislação de trânsito, quem tem o papel pelo Código de Trânsito Brasileiro é o Detran. Ele que tem essa obrigação. Mas o que o Detran do Estado de Goiás fez? Contratou 2 empresas terceirizadas para fazer o serviço que ele faz e pôs o aluno para pagar. Essa telemetria da aula teórica que eu falei aí, de R$ 26, é a telemetria que é o quê? Que paga para a empresa que é credenciada no Detran para ele lançar essas aulas no sistema do Detran. Essa taxa de matrícula, dentro dessa taxa de matrícula, está a taxa da telemetria das aulas práticas. Sim. Então o aluno paga, o Detran já tem ali os seus recursos, o aluno tem que pagar. Essa história é boa, gostei, Leandro. Eu chamo alguém, né, para prestar um serviço, contrato ali, e aí eu digo o seguinte: não, quem vai pagar é o outro, né? Eu não vou pagar, não. Eu tô te contratando, mas quem vai pagar é um terceiro. Assim fica fácil, né? Sim, sim, uai. Ele o quê? Ele tirou a obrigação dele, a função que ele tem, e jogou em cima do usuário. Então o usuário paga o quê? Ele paga para ser fiscalizado. Isso é um absurdo. Leandro, a gente te acompanha, sabe que você é um estudioso, né? Tá sempre se atualizando sobre a legislação. Quando a minha esposa foi tirar a CNH ali, eu te via, né, comentando ali nos grupos, você sempre pesquisando, se atualizando da legislação. Há algum indício, Leandro, que a gente possa no futuro ter uma redução nesse valor? Talvez para quem tem um trabalho fixo, tem um salário interessante, talvez não pese tanto, né? Mas um cidadão comum tá ali ganhando o seu salário mínimo, às vezes consegue comprar uma motinha para andar, né, para ir para o trabalho, mas acaba ficando irregular porque não tem a mínima condição de pagar ali R$ 3.000 numa habilitação. Você vê, num futuro, vislumbra uma redução, talvez, desse valor, Leandro? Olha, no cenário atual, não. Mas tem como sim, vai acontecer. Até mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, que é dona de uma autoescola de outro município, que não sei se foi nessa entrevista, que ele falou, não, foi em outra, que ele quer acabar com o curso teórico, certo? Foi em outra, que ele quer acabar com o curso teórico. Bom, beleza. É o que eu expliquei para ela. O Código de Trânsito, ele fala que a educação de trânsito vem da pré-escola, primeiro e segundo grau. Então, pelo Código de Trânsito, toda a população tem que ter aquela noção de meio ambiente, cidadania, de legislação de trânsito, de direção defensiva lá na escola, na formação do caráter. Igual o Estado de Goiás já está começando a dar esse trabalho de colocar essa educação na escola. Aí sim, quando ele tiver essa formação ali dentro da escola, que é o que acontece nos países de primeiro mundo, aí sim vai abaixar, porque aí vai parar de pagar esse custo teórico, certo? Leandro, é algo meio temerário, né? Porque hoje, com vocês dando as aulas ali, alguns passam sem se esforçar, existe diferença de decorar e aprender, né? Alguns apenas decoram para passar na prova, e a gente vive aqui no trânsito de Piranhas. É ultrapassagem pela direita, é fazendo ali
retorno sem dar seta. A gente já vê isso com a obrigatoriedade do curso teórico. Agora imagina, na escola não aprende, aí libera a obrigatoriedade na autoescola. Aí virá um caos, hein? Se isso acabar acontecendo nesse nosso cenário atual, né? Sim, sim, vai virar o caos total. Quando nós fazendo o trabalho que a gente faz, foi o que você acabou de relatar aí. Ou se você dá uma analisada aqui em Piranhas mesmo, por alto, essas pessoas mais de idade que tinham aquelas autoescolas que não tinha uma legislação de trânsito tão rigorosa que nós temos. Por exemplo, nós temos, por lei, que ter 60% de aprovação. Então eu sento e faço reunião com meus instrutores, falo assim, gente, cobra, ensina, porque nós temos que ter os 60% de aprovação. E para nós de autoescola, tem gente que tem aquele falso achar que a gente gosta de reteste. Isso não é verdade, gente. Para mim, a maior satisfação minha é chegar numa banca e ter um nível de aprovação, chegar aquele tanto de carteira, entregar aquele tanto de carteira para o usuário, realizar aquele sonho. Que hoje tirar uma CNH é realizar um sonho. Sim. Eu faço parte, de uma realidade que eu realizo sonhos. E coloca as pessoas no mercado de trabalho, né? Porque hoje, quase todo lugar que você vai trabalhar diz assim, ó, ou tem carteira A ou tem carteira AB, né? Hoje as pessoas, para trabalharem, precisam da CNH também, né, Leandro? Sim, claro, vai ser inserido no mercado de trabalho. Então, analisando isso, essas pessoas mais antigas, que você vê eles fazendo essas barbaridades do trânsito, que acabou de realizar. Antigamente tinha muito... A fiscalização era menor, tinha gente que trabalhava aí realmente irregular. Antigamente tinha aquela história, pagou, pegou a CNH, né? Isso. E depois, até mesmo depois que passou essa fase, teve um espaço de tempo ali que não era tão fiscalizada as autoescolas, que as autoescolas inseriam pessoas realmente no trânsito que não tinham conhecimento técnico para aquilo. Leandro, quando eu divulguei aqui a fala do delegado Valdir, a gente comentou aqui no jornal sobre essa diferença, né, nos países mais desenvolvidos aqui para o Brasil. A gente até em off falava sobre isso. Qual a sua visão? Por que no Brasil é tão mais complicado, né, e tão mais caro tirar a habilitação, como por exemplo Estados Unidos e outros países, que o pessoal tem uma agilidade ali, a burocracia é menor e o valor também é menor? Isso aqui já é já é a cultura e a realidade de cada país. Por exemplo, os Estados Unidos, que você acaba de relatar aí, lá a educação de trânsito já vem na pré-escola, primeiro, segundo grau e na faculdade. Durante o seu histórico escolar, o candidato, ele já vai ter essas noções. E tem estados que já liberam os pais a dar aula para o filho. Aqueles que tirar carteira nos Estados Unidos é $32. Aqueles $32 é somente a taxa para fazer a prova, certo? É só para fazer a prova. Já que não é uma realidade no Brasil. O Brasil, eles vão entender que a pessoa vai começar a adquirir essa noção de trânsito quando ele está matriculado numa autoescola. Aí ele dentro da autoescola que ele vai para o curso teórico, aí ele dentro da autoescola que ele vai ter o curso teórico, aí ele vai passar na prova escrita, aí ele vai para as aulas de carro. Então, por isso que no Brasil é caro, porque é de uma vez. Não é um trabalho feito ao longo dos anos, que é uma realidade de outro país. Até mesmo na Espanha. Na Espanha, para os espanhóis que estudam lá, essa educação de trânsito está na escola. Igual a minha irmã mesmo, que é brasileira e hoje reside lá, ela teve que fazer o mesmo processo que a gente faz aqui. Sim. Leandro, aquela história, né? Até uma curiosidade, a gente ouve muito. É verdade que hoje, nesse cenário atual, é preferível a gente aprender tudo lá na autoescola para não pegar as manias aí que a gente aprende coisa errada e depois dá um trabalho danado para vocês tirarem lá na autoescola, né? Sim, é o que eu falo. Tem gente que diz assim, Leandro, eu não sei nada, o que você vai fazer? Eu prefiro 1000 vezes pegar um aluno que não sabe nada do que um aluno que já sabe dirigir. Do nosso lado tem uma aqui, ó, tornou um ótimo motorista, viu? Isso, tá vendo? É exemplo. Então, o que acontece? Por quê? Porque aquele aluno de primeira vez que nunca pegou, ele vai apanhar sim, nas 5, 6 primeiras aulas, mas ele vai aprender do jeito que o Código de Trânsito ensina. Certo? Do jeito que o Código de Trânsito cobra e do jeito que o Detran vai cobrar dele na prova prática. Quem já tem, já tem essa condução, já sabe, vem com vícios. Então é mais trabalho eu tirar o vício e ensinar o certo do que já ensinar o certo a esse candidato.
Leandro, você contou pra gente aqui que desde 98 tá nesse ramo aí de autoescola. Conta um pouco sobre esse resultado que virou o Unitran hoje, né? Antigamente a gente tinha autoescola Joias aqui, a B Planalto, inclusive vocês anunciaram aqui na rádio durante muito tempo, né? Sim. A gente tinha essas duas autoescolas. Como é que foi essa união e como é que foi a evolução desse trabalho ao longo dos anos? Tantas pessoas, né? Já passou de milhar já de pessoas que vocês formaram, Leandro? Já tem. Eu não consigo te levantar um número exato, porque no decorrer Sim. desse caminho, a gente trocou Aham. muito sistema de informática. Mas já tem mais de milhares de alunos Sim. que passou pela gente. Só que o meu caminho não começou em 98, não. Antes? De 2008. Começou em 97. 97. 97. Então já- Eu tirei minha habilitação em 97 e no final de 97 eu comecei a trabalhar numa autoescola. Só em uma autoescola em Goiânia eu trabalhei 10 anos. Esse ano tá chegando a 27 anos, então. Pois é. Como é que foi essa fusão da AB Planalto? Foi questão de mercado, ô Leandro? Foi realmente ali uma visão de futuro? Como é que foi essa fusão lá no passado? Foi, o que aconteceu? Aqui em Piranhas, nós tínhamos, eram 3 centros de formações. Ah, sim. Nós tínhamos o quê? O Centro de Formação de Condutores AB Planalto, que era de minha propriedade. Tinha o CFC Joias, que passou por uns 3 donos no decorrer Aham. dessa trajetória. E tinha o CFC Leal. O CFC Leal não conseguiu se manter no mercado, fechou as portas. Aí ficou a Joia e a Leal, a Planalto e a Joia ali. Nós trabalhando, tal, tentando, lutando ali para melhor atendimento ao usuário, certo? Aí quando eu, mas o Jazz decidimos o que? Unir. Unindo o que? Até mesmo em busca em diminuir o valor do processo, Sim. unindo, nós tínhamos o que? Um padrão de ensino para as duas autoescolas, aí ficou a Joia e a Leal, a Joia e a Planalto trabalhando. Aí nós o que? Unificamos tudo, unificamos o ensino, a aprendizagem, tudo. Aí o Jaso, por problemas pessoais, se decidiu voltar para o Iporá e nós adquirimos a Joia. Hoje nós aqui temos 2 autoescolas ainda, tem a Joia e a Planalto, Sim. porém nós temos a Unitran, que é a União. Já é uma realidade de muitos municípios, igual Iporá, os 5 CFCs de Iporá se uniram, os de São Luís Montes Belo, de Mineiros, já é uma realidade em muitas cidades do nosso estado, essa união. E acaba que vocês não atendem só Piranhas, né? Eu já tive notícias aí de alunos de Arenópolis. É só Arenópolis ou outros municípios também acabam vindo por aqui de vez em quando, Leandro? Olha, nós atendemos Piranhas e Arenópolis, que faz parte da jurisdição da Ciretran de Piranhas. Certo. Certo? Mas nós estamos atendendo alguns alunos que estão vindo de fora, em decorrer de algumas portarias que mudaram e nós estamos atendendo no micro-ônibus. Sim. Mas pela jurisdição da Ciretran de Piranhas, a gente atende Piranhas e Arenópolis. Hoje vocês atendem quais categorias? Vai da moto até o caminhão, até a carreta, Leandro? Quais são as categorias que vocês atendem hoje? Sim, nós atendemos todas as categorias, de moto até carreta. Até o micro-ônibus, nós temos o veículo de propriedade nossa. Aí a carreta, por causa da demanda não ser tão grande, a gente aluga. Sim. Aí vem uma carreta da Autoescola Conquista de São Luís. Qual é o procedimento, Leandro, hoje para uma pessoa que está nos acompanhando agora? Eu não sei como começa. Qual é o procedimento para você iniciar o processo? É ir na autoescola mesmo, né? Sim, o primeiro passo é ir na autoescola, aí nós vamos fazer o cadastro dele no RENASH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, e aí a gente vai direcionando, aí ele faz o exame médico, faz o exame psicotécnico, aí a gente agenda ele no curso teórico, faz o curso teórico, a gente marca a prova escrita, pega as 40 aulas e faz a prova de volante. Nós mesmos teremos uma prova de volante, o quê? No dia 3 A chamada banca, né? A banca do Detran, aham. Hoje a cadeia de procedimentos, tudo é feito em Piranhas, não precisa sair daqui, Leandro. Questão de exames, essas coisas todas, tudo feito em Piranhas. Sim, sim. Depois que eu montei a Planalto, antigamente, como a Joia Leal, a matriz dela era no Iporá, eles
eles levavam os alunos para Iporá. Eu me lembro disso. Muita gente pegava aula aqui, tinha que fazer no Iporá. A partir do momento que eu montei a autoescola aqui, que eu descobri que a Ciretran de Piranhas é Ciretran Polo. Então eu trouxe tudo para cá. Trouxe as bancas, trouxe o percurso, não tinha clínica, eu ajudei, orientei, auxiliei, o doutor Tchau Neto montou a clínica. Então hoje tudo é feito aqui, graças a Deus. Teve uma mudança recente aí do percurso, né, onde as provas são realizadas. Como é que está hoje, atualmente, as provas práticas, Leandro? Tá onde? Sim, antigamente era ali no centro, certo? Próximo ali daquele antigo Tô à Toa. Aí veio um funcionário do Detran e recusou várias coisas. O estacionamento disse que não dava bom, recusou que lá não tinha banheiro Sim. para atender os alunos e nem os examinadores, porque se a banca era marcada durante a semana, a gente orientava a usar a Câmara dos Vereadores. Sim. Mas e quando a banca era no final de semana? Era um caos ali. Sim. Certo? Aí nós estudamos junto com essa pessoa da gerência de habilitação e levamos lá para a feira coberta. Certo. Porque lá já tem uma estrutura mais adequada que dá para a gente fazer suporte tanto para os examinadores quanto para os alunos. Então agora moto e carro, como a gente costuma dizer na simplicidade, é tudo ali na feira coberta. Tudo naquela na feira região. coberta. O carro sai do lado da feira, faz a baliza em frente à feira ali onde tem aquelas portas de vidro e tem o percurso. E a moto é feita dentro da feira. Leandro, acho que muitas coisas esclarecidas aqui hoje. Aproveitando a sua presença, para quem não conhece, está nos acompanhando aqui em Arenópolis, não sabe onde fica, qual é o endereço do Unitran e qual é o contato para quem tem interesse em se habilitar, né? Enfim, conseguir aí dirigir sem ficar com medo da blitz ali na ponte. É isso. E dirigir é o que eu falo, é uma liberdade, certo? Você ter a sua carteira, como eu havia falado, realizar um sonho. A Unitran, ela se situa ali na Rua Santana, número 171, no setor sul, acima da rodoviária. Fácil de Certo? encontrar. Fica ali. O telefone da recepção lá é o 64 3665 1605 e o meu celular é o 64 99985 4277. Leandro, muito obrigado pela sua presença, muitos esclarecimentos trazidos aqui hoje. Algo a mais que você queira acrescentar? Não, eu agradeço, sim. E aqui eu quis passar isso para a população, certo? Porque a carteira é esse valor. E a culpa, Certo. né, E de a boa culpa- parte não é da autoescola, Não né? é da autoescola. Por exemplo, até mesmo até a estrutura, para você falar, a autoescola, a estrutura, o que operacional que a autoescola tem, também o que, pelas portarias do Detran, é onerosa. Vocês precisam pagar funcionários, pagar taxas, né, impostos, como sempre. Sim, taxas, impostos. Por exemplo, a Unitran, ela tem que ter 4 diretores com curso superior, 2 diretores de ensino, um para cada autoescola e 2 diretores geral, um para cada autoescola. Tem os funcionários, tem os carros. Por exemplo, o Detran só lança portaria e fala, ó, se vira, resolve. Igual mesmo nós que, para você ter um CFC, é um problema que eu tô tentando resolver com a Arenópolis. Para você ter um CFC, você tem que ter 2 carros e uma moto. O carro não pode ter mais do que 8 anos de uso e a moto não pode ter mais que 4. Eu tô correndo atrás para ver se eu consigo abrir uma filial para melhor atender o pessoal de Arenópolis. Só que até agora a viabilidade do sistema não tá sugerindo, porque Arenópolis não tem demanda para ter 2 carros à disposição. Sim. E a burocracia às vezes atrapalha o desenvolvimento, né? Sim, Leandro? sim. Se o Detran, não só o Detran, o Contran, que ele é nacional, facilitasse mais a vida dos empresários e também do usuário do Detran, seria melhor, certo? Até mesmo para baixar o custo. Justamente. Obrigado, Leandro. Parabéns pelo trabalho aí, formando tanta gente, né? Todos os anos. A gente agradece aqui pela sua visita. Agenda cheia, mas mesmo assim veio aqui conversar com a gente. Ok, obrigado. É nós que agradecemos.